Existe uma opinião que se espalhou pela fandom de Naruto nos últimos anos que eu simplesmente não consigo entender. A ideia de que a Kurotsuchi seria uma das Kages mais fracas da história. Ou pior, que ela seria apenas uma Kunoichi qualquer que herdou o cargo de Tsuchikage. E sendo sincero, quanto mais eu estudo os materiais oficiais de Naruto e Boruto, mais eu percebo que essa visão está completamente errada. Na verdade, hoje eu vou defender uma opinião que muita gente considera absurda. Kurotsuchi está no nível de Mu e Onoki. E antes que você vá correndo para os comentários escrever "Mas ela não tem Jinton", calma, porque justamente aí que está o erro da maioria das análises. As pessoas reduzem Mu e Onoki ao Jinton, e reduzem a Kurotsuchi à ausência do mesmo. Primeiro, precisamos separar uma coisa. Mu e Onoki possuem um estilo extremamente objetivo. São assassinos perfeitos. Por mais que não devemos resumir um ninja a uma única técnica, lutar com Mu e Onoki se resume a uma única pergunta. Você consegue evitar o Jinton? Se a resposta for não, a luta está acabada. É simples. Por isso Mu e Onoki são tão assustadores. Mas ao mesmo tempo, isso faz com que boa parte do arsenal deles gire ao redor desse conceito. Já a Kurotsuchi segue um caminho completamente diferente. Ela não é uma especialista, ela é uma generalista. Ela é o equivalente da Vila da Pedra ao que o Kakashi representa para Konoha, uma ninja com diversas respostas para diversas situações. E quando começamos a olhar para seu arsenal, a diferença fica impressionante. Ela domina a liberação de terra, liberação de água, liberação de fogo e ainda possui a liberação de lava. Mas não é qualquer lava, porque diferente de usuários mais simples como o Roshi, a Kurotsuchi demonstra um domínio extremamente refinado na Gekkei Genkai. Ela utiliza múltiplas variações do estilo fusão. A mais conhecida é a técnica do selo da Pedra de Cinzas, uma técnica capaz de restringir, aprisionar e selar adversários. Mas ela também utiliza a versão baseada em pó de cal, a versão mais comum de Iwagakuri. Essa versão pode ser combinada com a liberação de água, para criar efeitos de contenção e imobilização. Ou seja, ela não usa o estilo fusão apenas para causar dano, ela usa para controlar o campo de batalha, e isso é uma característica típica de ninjas extremamente completos. Mas não para por aí. Existe uma informação que pouca gente acaba conhecendo. Segundo as novels, Kurotsuchi possui a liberação In. E isso abre uma porta extremamente interessante, porque tanto na novel quanto no filme de Boruto existe uma afirmação que quase ninguém comenta. Entre todos os novos Kages, Kurotsuchi é considerada a melhor usuária de Genjutsu. Sim, todos os novos Kages, inclusive o próprio Naruto. Claro, Genjutsu nunca foi a especialidade do Naruto, mas estamos falando de alguém que é considerado um dos ninjas mais completos da história. Ainda assim, quando o assunto é Genjutsu, Kurotsuchi está canonicamente acima de Naruto, Darui, Gaara e Chojuro. Estamos falando de uma Tsuchikage que já possui múltiplas naturezas elementais, uma Gekkei Genkai poderosa, técnicas de contenção, selamento, controle de campo e ainda é a melhor usuária de Genjutsu entre todos os Kages da nova geração. Isso já destrói completamente a narrativa de que ela seria limitada. Agora vamos entrar nos feitos. Aqui a situação começa a ficar absurda. Durante os eventos de Boruto, Kurotsuchi participa do confronto contra Kinshiki Otsutsuki. E vale lembrar quem é Kinshiki, estamos falando de um personagem capaz de trocar golpes com o Sasuke Uchiha, um dos ninjas mais poderosos de toda a franquia. Durante essa batalha, Kurotsuchi utiliza a formação do majestoso ciclo sexagenário de Genbu, estilo de número 108, liberar, é um baita de um nome. Essa técnica é uma das técnicas físicas mais poderosas da Vila da Pedra. Com esse taijutsu mesclado com ninjutsu, Kurotsuchi é capaz de lançar Kinshiki para longe, como se ele não fosse nada. Parem pra pensar no que isso significa. O próprio Sasuke estava trocando golpes direto com Kinshiki, e não conseguia empurrá-lo para trás daquela forma. Em vários momentos é o próprio Sasuke quem é repelido, mas a Kurotsuchi consegue fazer exatamente isso. Esse é um feito de força física comparável ao que normalmente associamos a Tsunade e Sakura. A verdade é que por falta de grandes lutas temos a impressão que a Kurotsuchi é abaixo da média, mas apenas essa luta contra Kinshiki prova totalmente o contrário. E não para por aí, porque vem o feito que eu considero um dos mais subestimados de toda a era Boruto, a contenção de Kinshiki Otsutsuki. Usando a técnica do selo da Pedra de Cinzas, Kurotsuchi consegue prender um Otsutsuki, e não é qualquer um, é o Kinshiki, um ser que possui quantidade absurdas de chakra, uma resistência monstruosa, uma força física que beira o ridículo, e mesmo assim, ele não consegue escapar.
Sasuke até se oferece para ajudar na contenção, mas Kurotsuchi recusa, ela mantém o selo sozinha e posteriormente o Chojuro passa a ajudá-la. Mas convenhamos que o papel do Chojuro ali era mais do que secundário, afinal o selamento era da Kurotsuchi. Kinshiki Otsutsuki permanece preso, ele só consegue ser liberado porque Momoshiki Otsutsuki interfere externamente. Vocês entendem o tamanho desse feito? O chakra de Kinshiki deveria ser o suficiente para esmagar praticamente qualquer técnica de contenção convencional, mas a técnica de Kurotsuchi simplesmente segura ele. Isso é um absurdo. Os recursos de Kurotsuchi não acabam por aí, ela tem muito mais do que isso. Possui técnicas furtivas, como a ocultação da toupeira, técnicas defensivas usando sua liberação de terra. Apesar de ser especialista em taijutsu, também possui técnicas de Doton para médio alcance, técnicas de controle de terreno, técnicas de selamento, capacidade de genjutsu, contenção e até mesmo uma curiosidade extremamente interessante. Segundo informações apresentadas no anime, o primeiro Tsuchikage, Ishikawa, era membro do clã Kamizuru, o famoso clã domador de insetos, equivalente ao que os Aburami são para Konoha. E como Kurotsuchi descende dessa linhagem, existe um argumento perfeitamente válido para que ela tenha acesso ao Hiden do clã. Ou seja, teoricamente, Kurotsuchi também pode utilizar os insetos. Mas é claro, ela nunca chegou a utilizar isso em combate, então não podemos considerar como parte do arsenal ativo dela, mas é uma possibilidade. Afinal, assim como Kakashi não utilizou 1000 jutsus, ainda sabemos que ele possui 1000 jutsus no arsenal, devido às citações e lógica estabelecida pela obra. Isso só mostra o quão rica é a herança de técnicas de Kurotsuchi. Agora vamos falar de sua velocidade. Aqui existe um pequeno detalhe que também pouca gente acaba percebendo. Durante a luta contra o Momoshiki fundido, ou o Super Momoshiki, ele praticamente atropela os Kages. Darui é derrotado, Chojuro é derrotado, Gaara é derrotado. Tudo acontece em questão de instantes. Os ataques são tão rápidos que praticamente ninguém consegue reagir. Mas existe uma exceção, Kurotsuchi. Dos 4 Kages presentes, ela é a única que consegue iniciar uma ação ofensiva antes de ser atingida. Sim, ela ataca primeiro, Momoshiki segura o golpe e só depois a nocauteia. Ela foi a única que conseguiu atacar Momoshiki antes de ser atacada. Isso não significa que ela seja mais forte que o Momoshiki, obviamente não, mas significa que seus reflexos e velocidade foram superiores aos dos outros Kages naquele momento. E isso sim é um feito muito importante, afinal estamos falando de uma personagem que muitos insistem em chamar de fraca. Então vamos comparar diretamente. Mu e Onoki possuem vantagem em poder destrutivo graças ao Jinton? Sim, sem discussão. Se eles acertarem um golpe, a luta acaba imediatamente, mas Kurotsuchi possui uma versatilidade muito superior à de ambos. Maior força física, melhor taijutsu, técnicas furtivas assim como Mu, variedade elemental, melhor genjutsu, mais opções de contenção, mais opções de selamento, mais respostas para diferentes situações. Em outras palavras, Mu e Onoki possuem a arma mais letal, mas Kurotsuchi possui a caixa de ferramenta mais completa. E é exatamente por isso que eu considero um erro gigantesco tratá-la como uma Tsuchikage fraca. Você pode argumentar que o Jinton ainda coloca Mu e Onoki acima dela, e eu de fato até concordo, é uma discussão justa, mas afirmar que existe um abismo entre eles, isso simplesmente não é sustentado pelos feitos. Na verdade, quanto mais você analisa os materiais oficiais, mais percebe que a disputa é muito mais equilibrada do que a fandom gostaria de admitir. E talvez a maior injustiça seja justamente essa. Kurotsuchi passou anos sendo tratada como uma Kage de segunda categoria, quando na realidade ela possui um dos arsenais mais completos de toda a nova geração. Mas enfim, guinizada, eu quero saber de vocês, o que vocês acham disso? Vocês acham que a Kurotsuchi é fraca? Deixa aí nos comentários o que você acha que depois eu vou estar lendo. Se inscreva no canal, deixe o like e até uma próxima.